E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão é de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Corinthians. Olha só, quero começar sobre o goleiro, né? Deu uma esfriada a questão, né, de busca por goleiro, porque o Corinthians não conseguiu ainda avançar, né, em nenhuma contratação. Não vou falar aqui, talvez esfriou não seja o termo correto, mas o Corinthians ainda ficou com a situação do Neto indefinida. O Neto quer jogar no Corinthians, né, goleiro do Botafogo, mas o salário dele de R$700 mil por mês dificulta a transação. O Corinthians fez uma proposta para o Botafogo pagar grande parte do salário dele. O Botafogo ainda, né, não deu um retorno para o Corinthians, ou não aceitou, né, por enquanto, a proposta do Corinthians, e segue dessa forma. No caso do João Paulo, entrei em contato hoje com o presidente Marcelo Teixeira para saber se o Corinthians tinha entrado em contato com o Santos, porque saiu uma informação de um jornalista que cobre o Santos, acho que é Felipe o nome dele, e ele disse que o Corinthians estava na parada aí querendo o João Paulo. Não houve contato, segundo o Marcelo Teixeira, que até me orientou a falar com o Alexandre Matos. Falou, de minha parte, ninguém me procurou, né? Fala com o Alexandre. Falei com o Alexandre Matos também, ninguém procurou o Alexandre Matos. Então o Corinthians tem o interesse no João Paulo, mas não fez a procura, porque o Corinthians sabe que é difícil, ele está emprestado ao Grupo City. Até falei com uma fonte dentro do Corinthians, o Corinthians não vai pagar para liberar jogador nenhum, né? Então teria que quebrar um empréstimo lá com o Grupo City, que vai até o meio do ano, né? Ele está no Bahia, para, né, voltar para o Santos para fechar com o Corinthians. Então é uma transação muito complicada, o Corinthians não quis nem perder tempo. O Corinthians consultou a situação do Arcanjo até agora. O Jordi é um jogador que o Corinthians também se agrada, mas precisaria também pagar uma quantia para tirá-lo de lá. Enfim, o João Ricardo, todo mundo já sabe o que aconteceu, e o Neto, essa questão de grana, tá? Então o Corinthians enfrentando aí dificuldades, mas não desistiu ainda de contratar um goleiro para ser o reserva imediato do Hugo Souza, tá? De preferência um goleiro experiente, que possa já assumir o gol quando o Hugo, por exemplo, não estiver disponível. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, quero falar sobre os treinos do Zaccaria, tá? O que me passaram, né, em relação ao Zaccaria é o seguinte: o Zaccaria não brilhou em treino nenhum, como estão dando, né? Enfim, não surpreendeu, não tem arrebentado nos treinos, nada disso, tá? Por outro lado, também não tem treinado mal, tá? Então a gente tem que encontrar um meio termo. O que eu apurei de novo? Que é um jogador que nos treinamentos tem mostrado aí intensidade zero, tá? É um jogador que me falaram que vai ser o mesmo ritmo do Coronado, mas do jeito que anda a qualidade do futebol brasileiro, tem gente dentro do Corinthians que tem esperanças por isso, porque é um jogador que tem uma certa qualidade técnica, um bom passe. Então, dependendo do nível do futebol brasileiro, é capaz que ele ainda ajude. Me falaram que é capaz que ainda ajude, mas que intensidade zero, velocidade zero, e uma frase que eu ouvi, só bola no pé. Se for para correr, esquece, enfim. Então é um jogador que não tem intensidade e que talvez entregue o que o Coronado entregou ou um pouco menos, tá? Foi isso que me passaram. Então é bom a gente não criar grandes expectativas com o Zaccaria para depois não se decepcionar, e também ele não tem treinado mal, tem feito o básico, toque de bola, só que é bola no pé. A intensidade dele é zero e eu tenho que passar isso para vocês, não adianta eu vender uma agenda positiva que não é verdade. Lembra que eu falei do Coronado, tecnicamente absurdo, fui o primeiro a falar, intensidade zero, escrevi, tá tudo registrado. Do Zaccaria a mesma coisa, tá? Então, trazendo a informação e a verdade e a informação na temperatura certa para você, deixa o like, mas calma que se as notícias do Zaccaria são normais, né, enfim, não são tão assim animadoras, a do nosso querido Jesse Linger vai te animar muito mais. Comenta aqui embaixo e deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar do nosso querido Bakayoko, né, volante francês que, enfim, né, fez aquela postagem, a torcida abraçou a ideia, a torcida quer, né, a Fiel TT tá pedindo, enfim, mas eu tenho informações sobre ele, tá? 31 anos, 1,85 m, fez 9 jogos na última temporada pelo PAOK,
né, da Grécia, e sabe quando foi isso, né? Ele teve só 5 jogos como titular lá e 9 partidas no total. O último jogo dele foi em 11 de outubro de 2024, na derrota do PAOK para o Olympiacos. Está errada a informação, segundo meu querido Data Klaus, que ele entrou em campo em janeiro de 25. Ele foi relacionado para a partida contra o Slavia Praga, né, pela Liga Europa, mas não entrou em campo. O último jogo foi realmente em 11 de outubro de 2024. E na temporada anterior, 23-24, ele só fez 21 jogos pelo Lorient, né, da França, 15 deles como titular, e nas anteriores, menos ainda, né? A temporada 22 e 23 foram só 3 jogos pelo Milan. A temporada 21 e 22, 18 jogos pelo Milan. Então, quer dizer, faz 5 anos que ele não tem uma série boa de jogos, né? A última boa temporada dele foi 2020, 2021 pelo Napoli, quando foi emprestado pelo Chelsea da Inglaterra para jogar no time italiano. Ele fez 44 jogos, 2 gols e 2 assistências, tá? Então tá aí a informação do Bakayoko e agora informação do Corinthians, tá? No Corinthians me falaram que foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Atlético Mineiro. É um jogador que divide opiniões lá dentro do clube, a maioria não gosta da ideia. Não existe nenhuma negociação no departamento de futebol do Corinthians hoje com o Bakayoko, mas eu ouvi de uma fonte o seguinte, né, dentro do Corinthians, ó, o nosso executivo de futebol adora um gringo, hein, velho, não se surpreenda, né, se ele abrir negociações, mas hoje, né, hoje aqui, ó, dia 9 de março de 2026, não existe negociação pelo Bakayoko, jogador volante francês, né, que é lento, enfim, primeiro volante, e que não joga bola desde, né, de outubro, né, que a gente falou, né, outubro de 2024, né, então 11 de outubro de 2024. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha aí do Bakayoko, você contrataria? Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos lá, primeira coisa, né, é bom a gente lembrar que foi um treinamento de campo reduzido. Não foi um coletivo 11 contra 11, tá? Mas no treinamento de campo reduzido já, né, deu para ver a qualidade do jogador. Vou falar o que as fontes me contaram, né, em relação ao Jesse Lingard, tá? Jogador que se mostrou leve e técnico. Achei isso bem interessante. Jogador leve e técnico. Toca, né, passa, corre, enfim. Foi isso o que me falaram, né, nesse treinamento de campo reduzido, né? Eu perguntei se ele era veloz, se ele chuta, né, se ele treinou bem e tal, e me responderam. Ele se mostrou rápido, né, com muita habilidade e entra na área a todo momento, pelo menos no campo. É bom de falar que foi um campo reduzido, tá? Então ele mostrou, né, ser leve, né, mostrou ser um jogador técnico, mostrou ser um jogador rápido, né, com habilidade e que entra dentro da área, tá? Isso eu tô falando de um treinamento que ele fez no CT Joaquim Grava. E no treinamento, me falaram que ele treinou por dentro, não treinou pelos lados, não treinou lá no ataque, não treinou como centroavante, treinou como meia por dentro. Foi essa atividade que foi feita em campo reduzido, tá bom? Me falaram que apresentou muito, mas muito mais que o Zacarias apresentou até agora, né? Que o Zacarias, né? Na verdade, tá? Então, gente, a notícia é boa, tá? A notícia é boa, gostei da notícia em relação aí ao nosso querido, né? Ao nosso querido Jesse Lingard, tá? Ao nosso querido Jesse Lingard, que causou aí ótimas impressões no seu primeiro treinamento, né? Pelo Corinthians com os demais companheiros, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, enfim. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!